Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos, meus irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 16. Nós vamos dar continuidade à exposição que está sendo feita aqui nos cultos vespertinos, nessa carta maravilhosa onde Paulo, como pastor fiel, ele exorta a igreja e ensina a igreja o que significa ela ser mais pura, enquanto igreja visível aqui na terra. Temos visto que a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, mas todos os problemas completamente solucionáveis pelo Evangelho e pela graça de Deus. As igrejas visíveis hoje, elas também têm problemas, e todos eles solucionáveis pela graça e pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 16, começamos hoje o capítulo derradeiro dessa carta riquíssima. Versículos 1 a 4, hoje apenas, é o que leremos e meditaremos a respeito, ouvindo a pregação da santa palavra de Deus. Essa é a palavra da salvação. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo apostolado de Paulo, ele mesmo se reconhecendo um apóstolo fora de tempo, tendo sido perseguidor da igreja, blasfemado contra ti, e reconhecendo que pela tua graça, apesar de ser o pior dos pecadores, ele foi salvo, e mais do que isso, chamado para exortar, ensinar, pastorear aquele rebanho no primeiro século, nos deixando não só uma carta de sua própria autoria, como algum escrito humano, mas essa carta escrita pelo teu próprio dedo, usando esse vaso de barro. Nos ajuda, ó Deus, a entender hoje à noite aquilo que o teu Santo Espírito deixou para nós hoje, igreja local aqui em São Sebastião, no Brasil, no século 21, como lição maravilhosa a respeito do que é dedicarmos não só o que temos, mas toda a nossa vida em resposta à graça maravilhosa que nos alcançou em Jesus Cristo. E se essa graça, ó Deus, na tua soberania, ainda não tiver alcançado alguma pessoa presente nessa noite, que nós possamos ser gratos a ti, pois pelo teu santo evangelho, qualquer pecador pode ser salvo pela tua maravilhosa misericórdia. Salva nessa noite, ó Deus, pecadores carecidos da tua graça. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo entregou em nosso favor, que nós oramos. Amém. Tempo é dinheiro. E essa expressão bem conhecida, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Ela gera uma série de discussões filosóficas, o que isso faz você pensar, ou como essa frase te confronta. Tempo é dinheiro. E aqui eu queria afunilar
a questão da discussão para a ideia do desperdício. Nós sabemos que a Bíblia trata da questão do valor do tempo. Paulo fala em outra epístola a respeito de remir o tempo, redimir o tempo. Em outras palavras, não perder tempo. Você desperdiça tempo? Você perde tempo? Se sim, saiba então que isso está totalmente conectado à ideia de desperdício de trabalho. Desperdício de fazer alguma coisa que nós fomos chamados para fazer nesse curto espaço de tempo que temos. A nossa vida não é longa, lembremos-nos disso, nós não passamos de vaidade, um sopro, e nós ainda assim desperdiçamos tempo, trabalho e, por sua vez, dinheiro. Tempo é dinheiro. Se perdemos tempo, desperdiçamos trabalho e dinheiro e, portanto, não fazemos tudo o que podíamos fazer com o tal do dinheiro. Nós olhamos para esse texto e nós vemos que a Bíblia trata sobre dinheiro. E é um dos temas mais complexos e complicados de se tratar numa igreja. É uma exposição, muitas vezes, não muito bem-vinda, porque nós vemos falsas igrejas, não são nem igrejas impuras que precisam melhorar. São falsas igrejas cuja característica, não sei se principal, mas uma das principais, é o roubo das ovelhas. Falsos mestres enriquecendo às custas de pessoas que acham que ali tem a oportunidade ou podem atingir os objetivos espirituais que elas tanto desejam nessa troca monetária. Se você der bastante, você vai receber então o que você está investindo. Infelizmente, nessa falsa teologia da prosperidade, porque existe uma teologia da prosperidade bíblica, nós nos percebemos muitas vezes não sabendo lidar com isso tudo. A liderança de uma igreja fica um pouco inibida em tratar desse assunto porque não quer parecer mercenária. As ovelhas, por sua vez, também não sabem muito bem como lidar com isso, porque, afinal de contas, isso não é tratado, é quase que um tabu. E aqui nós vemos a riqueza da exposição em série de um livro. Não tem como pular a primeira parte de 1 Coríntios 16. Isso tem que ser tratado. É palavra de Deus. E graças a Deus, nós podemos aqui, por mais que seja um assunto complexo, lidar com isso à luz da palavra, pelo poder do Espírito Santo, inclusive nos confrontando em relação àquilo que possivelmente não temos feito bem. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, vem nos ensinar muitas lições. Dentre elas, o fato de que nós provavelmente não investimos o nosso dinheiro tão bem quanto deveríamos. E talvez você pense assim, o pastor vai falar sobre bolsa de valores, o pastor vai falar sobre tal coisa no banco que está rendendo mais dinheiro. Não. Eu estou falando de um investimento que está ligado ao cuidado que devemos ter em relação aos necessitados. E por isso Paulo vai trazer aqui a expressão coleta dos santos. É uma coleta. Não sei se você vai lembrar, mas ainda refletindo nessa ideia do tabu na igreja, ou de uma visão errada que muitas pessoas têm em relação a isso. Havia um personagem antigo, daquele humorista famoso, Chico Anísio, já faleceu há algum tempo. Os mais experimentados aqui vão se lembrar daquela parte do programa do Chico Anísio, onde pode passar a sacolinha. Pode passar a sacolinha.
E a visão era essa então, né? Pode passar a sacolinha para quê? Para onde que esse dinheiro vai? O que está acontecendo com esse dinheiro que supostamente eu entrego para homens que supostamente são honestos, mas que acabam muitas vezes desviando recursos da igreja? Meus queridos irmãos, Paulo, pastoreando aquela igreja, ele vem pastorear o nosso coração hoje, nos ensinando exatamente aquilo que ele falou no final do capítulo 15, quando ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vamos nos lembrar que Paulo está escrevendo uma carta. Ele não está escrevendo um livro em capítulos, ele não está escrevendo um livro em versículos, ele está escrevendo uma carta. Sim, os capítulos, os versículos, eles muitas vezes são necessários para que nós entendamos melhor a divisão dos temas e tudo mais, mas às vezes essas divisões nos atrapalham. E esse é um dos casos. Parece que Paulo vai agora abrir um novo assunto na carta aos Coríntios. E vocês sabem que a carta, ela é dividida sim em vários assuntos. Vocês têm visto aqui com o pastor Diogo que a carta parece ser uma série de respostas que Paulo está dando a perguntas que os coríntios faziam a ele. E aqui não é diferente. Paulo vai começar o versículo 1 do capítulo 16 dizendo, quanto à coleta para os santos, ou seja, deve ter havido uma pergunta específica sobre isso. Alguns da igreja talvez não soubessem lidar bem com o dinheiro ou saber como tratar dessas coisas no meio do povo de Deus, e Paulo vai ensinar. Mas qual é o problema da divisão aqui? É porque nós precisamos entender que não só o versículo 58, mas praticamente todo o capítulo 15, que fala sobre ressurreição, isso estando na cabeça de Paulo, ele escreve quanto à coleta para os santos. Em outras palavras, nós poderíamos ler o versículo 58 do capítulo 15, assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa oferta não é em vão. O seu tempo não é em vão. O seu dinheiro não é em vão. Por quê? Por causa da ressurreição. Por causa da recriação. E aqui nós nos lembramos também, mais uma vez, das exposições no capítulo 15 que o pastor Diogo fez. E como ele habilmente nos levou até Gênesis e nos mostrou a teologia bíblica que Paulo faz aqui para nos ensinar essa doutrina maravilhosa. Porque Paulo não está simplesmente ou de maneira sistemática nos ensinando a respeito da doutrina da ressurreição. Ele está nos mostrando o que é aquilo que nós perdemos em Adão e o que nós ganhamos no último Adão, que é Cristo. E tudo então está sendo recriado. Principalmente a partir agora dessa obra maravilhosa de Cristo consumada, quando ele morre, permanece morto no 7º dia da semana, o descanso do Antigo Testamento, e ele ressurge no 1º dia da semana. E ele ressurge no dia da recriação. Vocês se lembram qual é um dos fundamentos que Deus usa lá no 4º mandamento, especialmente ali em Êxodo 20, quando ele fala a razão pela qual o povo deveria guardar um dia, o sábado, o descanso, porque Deus criou em 6 e descansou no 7º. O trabalho de criação de Deus estava ligado ao trabalho ou ao descanso do Senhor.
E agora, na nova aliança, na vinda do Messias, na vinda daquele que é o nosso descanso, ele entra no descanso em nosso lugar. Ele confirma a sua obra. E Hebreus 4 vai nos dizer isso. O dia do descanso de Cristo. O dia em que ele entra no descanso. O dia em que ele cumpre isso. Completando a sua obra. É na sua ressurreição. Não é à toa, e nós veremos isso aqui. Que nós estamos cultuando ao nosso Deus no dia da ressurreição. Não é à toa. Não é uma convenção. Não é porque algum dia alguém entendeu que deveria deixar de ser sábado, sétimo dia, para ser o primeiro. Não. É porque é bíblico. É porque é o dia do Senhor. É o dia que Ele separou para isso. Então aqui nós vemos nesse texto, nesses poucos versículos, capítulo 16, de 1 a 4, justamente essa ideia. Deus determinou um tempo de dedicação, e Ele também nos mostra como a dedicação do que nós temos a Ele deve ser fruto da sua graça. Sabe o que nós aprendemos aqui nos versículos 1 a 4 de 1 Coríntios 16? Tempo é dinheiro, sim. Especialmente se você dedica o tempo e o dinheiro para o Senhor. Da maneira como Ele determinou. Não é da maneira que alguém pensa ou usa isso como subterfúgio para enriquecimento próprio. Como a Bíblia, então, nos mostra a relação de tempo e de dinheiro. E isso vai estar conjugado exatamente nessa ideia da tal coleta para os santos. A gente está acostumado com a palavra oferta, e é isso mesmo. Por isso, nós veremos esse texto usando algumas perguntas ou alguns pronomes interrogativos que nos ajudam a compreender o pensamento de Paulo aqui e aplicá-lo às nossas vidas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é: o que é a coleta? O que é essa coleta para os santos? Vejam aí como Paulo começa dizendo, no início do versículo 1, quanto à coleta para os santos. Ele vai repetir a palavra coleta, agora no plural, no versículo 2, no finalzinho, quando ele fala, para que se não façam coletas quando eu for. E vocês vão perceber no versículo 3, que Paulo usa uma palavra diferente agora. Na verdade, uma palavra mais comum, que ele utilizava quando ele lidava com esse tema, na nova aliança, ele fala no versículo 3, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Ele não repete, para levarem as coletas ou aquilo que foi coletado a Jerusalém. E existe uma... ele faz isso de propósito. Paulo muitas vezes tomava a linguagem do dia, e vocês sabem disso, a igreja de Corinto, ela era extremamente influenciada, não só pela linguagem, mas pela cultura grega. Por isso Paulo acabou de falar também a respeito da incorruptibilidade do novo corpo, mostrando a necessidade, que Deus ele não só trata do espírito, ele trata do corpo, não só do imaterial, mas do material. E aqui, alguns comentaristas, eles vão concordar em ver que Paulo usa a palavra coleta de propósito. Ele não vai usar essa palavra em nenhum outro momento no Novo Testamento, e parecia ser então uma espécie de provocação. Ou os coríntios estavam acostumados com uma ideia de coleta, assim como nós hoje estaríamos acostumados com essa ideia do imposto ou do Estado coletando, arrecadando dinheiro para determinados fins. Nós sabemos o que significa alguém passar a sacolinha pegando parte do nosso dinheiro para fazer alguma coisa com ele. Mas Paulo fala, não é qualquer coleta.
é a coleta dos santos. E aqui uma coisa importante também, que aí também daria outro sermão, na verdade, uma outra série de estudos. Quando Paulo está tratando disso aqui, ele não está falando a mesma coisa que nós conhecemos como dízimo. E aqui nós já precisamos não só diferenciar as duas coisas, por isso que não é à toa que a nossa linguagem é dízimos e ofertas, não são sinônimos. Mas ao mesmo tempo eu queria salientar para vocês, não sei qual é a sua posição sobre isso, mas mesmo nas igrejas reformadas, há alguns posicionamentos do tipo, dízimo é algo do Velho Testamento, e que com a vinda de Cristo, isso era uma lei cerimonial apenas e fica lá, agora na Nova Aliança não tem qualquer texto que fale sobre isso, logo não existe mais dízimos no Novo Testamento. Se você pensa assim, eu tenho o maior prazer de conversar com você mais tempo, depois do culto, em outros momentos. Converse também com o conselho da sua igreja, obviamente. Mas eu já te adianto a minha posição. Esse pensamento é errado. Os dízimos permanecem na nova aliança. Apesar de agora na nova aliança, como também existia já na antiga aliança, nós lemos um texto em Êxodo 36 que fala isso, sobre ofertas voluntárias, ofertas que iriam além da tal taxa dizimal ou taxa de 10%, que no Antigo Testamento obviamente é clara, e que no Novo Testamento ainda parece gerar esse tipo de debate. Eu preciso tratar disso, meus irmãos, apesar de não poder me aprofundar nessa questão, porque eu quero mostrar para vocês que os princípios aqui ensinados por Paulo, em relação a essa questão do dar, eles estão tratando sim de ofertas, aquilo que vai além do dízimo, mas que dizem respeito também às nossas obrigações no cuidado da igreja, do reino e de tantas outras coisas. Os princípios aqui, eles nos mostram então o que é, como nós lidamos com essa situação. Existe uma necessidade, e a igreja então agora precisa levantar um recurso para ajudar aqueles necessitados. Mais uma vez, nós não podemos olhar para esse texto e dizer assim, então a gente só aplica isso quando tiver uma enchente lá em algum lugar, no sul do país, aí sim a gente vem para esse texto e o aplica e pratica. Não. Esse texto está nos ensinando algo para fazermos constantemente, porque a igreja está constantemente ligada ao diaconato, a obra de misericórdia, a assistência aos necessitados. Paulo está falando àquela igreja por causa, sim, de uma necessidade específica na igreja de Jerusalém. Ele não menciona isso aqui especificamente. Apesar do seu título aí na Bíblia, provavelmente dizer assim, acerca da coleta para os necessitados da Judéia. É porque o contexto é evidente. Eu queria apresentar para vocês esse contexto. Vá lá, por favor, para Romanos 15 agora. E prepare-se, porque para nós entendermos o pensamento de Paulo aqui, nesses poucos versículos, nós vamos precisar de muita interpretação bíblica de outros textos mais claros. Romanos 15. A partir do versículo 25. Romanos 15, a partir do 25. Paulo diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto,
passando por vós, irei à Espanha. O versículo 27 é sensacional. Depois, quando você tiver tempo, pare e medite muito sobre ele, também meditando sobre a mensagem dessa noite. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja de Jerusalém, enquanto mãe, foi dali que saíram os missionários, foi ali que Deus derramou o Espírito Santo de forma ainda mais profusa, cumprindo as promessas da antiga aliança. Dali então, o mundo gentílico começa a conhecer a graça e o evangelho de Deus, como nunca havia acontecido na história da humanidade. O que Paulo está dizendo agora é: a igreja mãe está precisando do nosso auxílio. Aquela que enviou os missionários para vocês são crentes hoje, porque Deus os salvou, usando esses homens que saíram de Jerusalém. Eles estão em apuros. Vocês receberam bens espirituais. Ele diz aqui: os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, e assim os gentios agora devem servi-los com bens materiais. Que gratidão! Não é: obrigado judeus, vocês são tão bem financeiramente, vocês nos emprestaram um dinheirinho sem juros, e agora nós estamos devolvendo. Não. Os gentios estão dizendo: o evangelho veio por vocês. Agora nós estamos demonstrando a nossa gratidão pela salvação com um pouquinho do dinheiro que nós temos, porque afinal de contas Deus cuida dos seus, não só no que é imaterial, mas também no que é material. Se você prestou atenção um pouquinho nas músicas que nós cantamos hoje, é exatamente isso que nós cantamos. Eu te agradeço pela salvação, graças te dou pela salvação. Mas a gente agradece pelo pão, a gente agradece por tantas outras coisas. E isso está ligado. E isso está na mente de Paulo lá, quando ele está tratando da coleta para os santos. Ele está dizendo para a igreja em Corinto: lembrem-se que vocês hoje só podem ser chamados de igreja, mesmo que precisando de santificação ainda, por causa da igreja de Jerusalém, que agora passa por necessidade. É como se Paulo nem precisasse pedir. Ele diria: o evangelho veio e vocês vão fazer o que agora? Eles estão passando fome. E aí nos perguntamos: mas por que a igreja em Jerusalém está passando por essa necessidade? Ora, há pelo menos 3 razões para vermos isso. A primeira delas é justamente a ideia de que ali em Jerusalém, mais especificamente, quando judeus se convertiam, lembrem-se que isso aconteceu de maneira sobrenatural, naquele primeiro momento, em Atos 2, quando Pedro prega, mais de 3.000 se convertem, são batizados, adentram agora a igreja na nova aliança, mas isso continua acontecendo. Judeus continuaram se convertendo, mestres da lei continuaram se convertendo. E quando um judeu se convertia, meus irmãos, eles eram deserdados. Os judaizantes da época, eles desprezavam essas pessoas. E não era um desprezo: então agora você não pode mais ter comunhão comigo. Essas pessoas não eram mais empregadas, essas pessoas eram marginalizadas. E assim, nós começamos a ver, na igreja de Jerusalém, não só a simpatia de todo o povo, como está lá em Atos 2, mas também uma perseguição terrível, a ponto de crentes passarem fome. Mas além disso, houve na providência de Deus uma fome de fato. Vá lá para Atos 11. Você se lembra dessa história?
Ela foi inclusive profetizada, Atos 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha aí, Saulo já envolvido em suas viagens missionárias, não só com a pregação do evangelho, mas também com o auxílio misericordioso, o auxílio aos necessitados. Então você vê essa perseguição na igreja, você vê na providência do Senhor uma fome como essas, e finalmente, meus irmãos, como terceira razão aqui, eu queria apresentar para vocês a probabilidade disso ser fruto da infidelidade da igreja. Por que isso? A gente viu aqui recentemente sobre como a igreja em Jerusalém, principalmente, ela era um modelo de igreja. Não havia necessitados no meio delas. As pessoas vendiam seus bens, suas possessões, traziam aos pés dos apóstolos. Eles cuidavam uns dos outros. A ponto de haver um problema na distribuição, ali os apóstolos disseram, nós devemos nos dedicar à palavra e à oração. Levantem homens que façam o trabalho, então, de socorro, de misericórdia. E ali nós temos 7 homens separados para o diaconato. E de onde eu tiro a ideia da infidelidade, então, ou provável infidelidade? É porque com o passar do tempo, meus irmãos, mesmo essas igrejas mais puras, se elas não tomarem cuidado, elas vão se esquecendo das marcas da igreja. Elas vão precisando ser reformadas. Daí o grande princípio da reforma, a igreja reformada sempre se reformando. E isso não é, agora no século 21, a igreja que antes era tradicional, não. Agora ela adota as modas do século 21, não. A igreja no século 21, ela tem as marcas da igreja estabelecidas por Deus, na sua palavra, independentemente do tempo, da cultura, do que quer que seja. Então ali em Jerusalém, talvez, a igreja tenha se esquecido de cuidar dos seus necessitados, e agora as igrejas gentílicas da Galácia, de Corinto, da Macedônia, precisam ajudar a igreja mãe. Isso nos leva então ao segundo pronome interrogativo, ou melhor, a segunda pergunta. A primeira foi, o que é essa coleta para os santos? Agora como é a coleta para os santos então? Vamos lembrar, Paulo está ensinando ali o que eles mesmos perguntaram. Paulo, como é que nós fazemos isso? Volte lá para 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, ainda no versículo 1, na segunda parte agora, Paulo diz, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. E aqui talvez a palavra ordenei não seja a melhor tradução. Apesar de ser uma palavra importante, Paulo diz, fazei vós também como orientei as igrejas da Galácia. Havia um direcionamento. E quando Paulo fala as igrejas da Galácia, ele não diz apenas as igrejas da Galácia, ele está tomando um exemplo ou um modelo, mostrando que essa questão, ela é católica, ela é de todas as igrejas. Não é a igreja central aqui em São Sebastião, e não a igreja ali no plano piloto. Todas as igrejas
elas olham e aprendem da orientação que Paulo deu a outras igrejas. E claro que se Paulo ordenou às igrejas da Galácia, uma boa carta para nós vermos mais ou menos que lições são essas, orientações, é a carta aos Gálatas, por favor. Vá para Gálatas, e nós temos 2 momentos aqui. Lembrando que o ensinamento de Paulo não se resume a essa carta. Ele pastoreou a igreja da Galácia, ele pastoreou as igrejas ali. Essa carta é um resumo, uma exortação daquilo que eles precisavam ouvir mais uma vez. Eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, voltando às obras. E Paulo fala: se alguém pregar um evangelho diferente desse, é anátema, mesmo que seja um anjo. E Paulo, àquela igreja, primeiro ele recebeu a orientação. Olha que interessante, Gálatas 2, versículo 10. Paulo teve ali a comunhão com os apóstolos, ele teve a discussão com Pedro, e no versículo 10 diz assim: recomendando-nos, esses discípulos com quem ele teve contato, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Mais uma vez, vejam essa conexão com o que nós vimos lá, naquele outro texto. Paulo e Barnabé, eles não apenas foram levando o evangelho, eles levaram donativos. A recomendação era: cuidai, lembrem-se dos pobres, cuidem também dos pobres. Agora vá para Gálatas 6. E aqui nós vemos de uma maneira mais geral o que o próprio Paulo ensinou àquela igreja. E como ele nos ensina hoje. Paulo se esforçou para não se esquecer dos pobres. Gálatas 6, a partir do versículo 7 até o 10, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E bem aqui, sem dúvida alguma, engloba as obras de misericórdia. Fazer o bem a alguém não é só tratá-lo bem, ser educado ou coisas do tipo, alguém está passando fome, faça o bem. Dê àquela pessoa o que ela necessita. Voltemos a 1 Coríntios 16 agora. Como é essa coleta dos santos? Paulo fala então que ele orientou as igrejas da Galácia. Nós vimos aqui um resumo disso, entendemos bem a orientação, mas fica um pouco a pergunta, voltando agora à maneira como o verbo foi traduzido. Paulo, aqui nessa tradução, diz: ordenei as igrejas da Galácia. E aí a pergunta é também: é uma ordem ou é algo recomendado? É obrigatório ou é voluntário? E nós nos perdemos nesse debate. Porque, na verdade, nós olhamos para tantos absurdos cometidos nessas falsas igrejas, e talvez até igrejas menos puras, de imposições, de cobrança, de coleta, um toma lá da cá financeiro e de bênçãos, que nós achamos que essa ideia da obrigatoriedade, ela é imposta desnecessariamente, e nós nos acomodamos naquilo que parece então ser meramente voluntário. E você sabe, meu irmão, minha irmã,
que quando nós precisamos somente nos voluntariar a alguma coisa, nós geralmente não fazemos aquilo. A pergunta é provocativa mesmo. O que Paulo está ensinando aqui, o que ele orientou às igrejas da Galácia, e está orientando agora em Corinto, e para nós, isso é obrigatório ou é voluntário? Vamos pegar outro trecho aqui, que Paulo ensinou, e eu creio que a resposta é dada ali de maneira claríssima. Vá para 2 Coríntios, capítulo 9. Lembrando, vejam, Paulo está falando aqui em 4 versículos apenas. Aquilo que ele expande em 2 capítulos enormes em 2 Coríntios. Então também seria maravilhoso se vocês pudessem, enquanto famílias, meditando a respeito dessa mensagem, lerem e relerem 2 Coríntios 8 e 9. São textos fundamentais, porque Paulo deu a orientação em 1 Coríntios e ele volta a essa mesma igreja em carta, falando sobre isso de maneira mais detalhada. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Leamos esses versículos e eu pergunto, é obrigatório ou é voluntário? Paulo diz assim, 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo, aquilo que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A pergunta é simples agora para responder aquela outra pergunta mais provocativa. O que é que você tem proposto no seu coração? E aí você diz, pastor, eu não tenho proposto nada. Ou talvez eu tenha até proposto, pastor, mas eu não vou além da proposta. Eu fico só no desejo. Mas o gasofilácio não vê nada do que eu proponho. Vocês estão me entendendo? Que no final das contas, meus irmãos, até para nos ajudar, o debate não é se é obrigatório ou se é voluntário. Porque eu queria simplesmente dizer para vocês aqui, como ministro da palavra, gente, é obrigatório, cumpram o dever de vocês e façam isso com um sorriso no rosto. Mas vocês vão dizer assim, viu? Está exigindo algo que a Escritura não exige. Então nós olhamos para esse texto e nós perguntamos então, se a nossa voluntariedade está de acordo com isso que é dito aqui, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você quiser resumir esse como é a coleta dos santos, é com alegria, é com prazer. Ninguém precisa pedir. É a minha disposição. Ninguém precisa me lembrar. É a prioridade do meu orçamento. Mas se eu estiver falhando, que bom que há pastores como Paulo, meus presbíteros, que me pastoreiam e me lembram que não é meramente um dever, mas é um privilégio entregarmos ao Senhor daquilo que Ele tem nos dado com abundância. É bem simples, queridos. Se você é um crente hoje aqui, se você já foi salvo pela graça de Deus, se você aguarda a ressurreição, se você aguarda o corpo incorruptível,
você precisa ser um contribuinte. E eu uso a palavra de propósito. Porque ser contribuinte no nosso país, um dos que mais cobram impostos em todo o mundo, não é algo bem-vindo. Ser contribuinte no Brasil, geralmente não é feito com alegria, com um sorriso no rosto. Deixando a questão do Estado de lado, meus irmãos. Modifique então a palavra contribuinte. Se você é crente hoje aqui, você precisa ser um ofertante nato. Você precisa ser um ofertante nato. Nascido de novo. Recriação. Eu não apenas aguardo a vida eterna, o que eu faço aqui tem consequências na eternidade. Você já foi salvo. É pela graça. A sua contribuição, a coleta para os santos, a sua oferta, é um resultado disso. O seu coração ofertante é proporcional ao tamanho da graça que você recebeu. Esse é o ponto. E eu comecei mostrando para vocês que existe uma relação direta aqui entre a ideia do tempo e do dinheiro. E não é por acaso, meus irmãos, volte por favor a 1 Coríntios 16. Não é por acaso que Paulo aqui agora nos mostra quando é a coleta. O que é essa coleta dos santos? Como é essa coleta dos santos? Quando é essa coleta dos santos? Talvez você pense assim, o que importa? Se eu estou dando com alegria, se eu sou um ofertante nato, não importa se eu estou dando segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quando eu faço depósito no banco, agora é Pix. O que interessa é se o dinheiro está chegando ou não. Não. Existe um quando. A Bíblia fala isso. E que quando é esse? 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana. Outro sermão, outra série de sermões. Mas aqui é importante salientar então. Se isso ainda não se encaixou na sua cabeça teológica e no seu coração, entenda na linguagem da nova aliança que primeiro dia da semana é sinônimo de culto a Deus. Os nossos pais entenderam tanto isso, que o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster é sobre o culto a Deus e o sábado cristão. O domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia da ressurreição, o dia do culto. O dia em que nós somos lembrados que o nosso descanso é no Senhor, a nossa vida está garantida nele. E que o serviço principal desse dia é o que nós fazemos manhã e noite, quando a igreja congrega para servi-lo na beleza da sua santidade. No primeiro dia da semana, Paulo não está falando isso para aproveitar um contexto. A igreja vai estar toda reunida, então vamos aproveitar essa circunstância. Não. Paulo diz no primeiro dia da semana, meus irmãos, porque ele vai nos lembrar que esse ato de trazer uma coleta, ou de arrecadar aqui, como ele fala, faz parte do culto. É adoração a Deus. Não é só preencher o envelope e cumprir um requisito de membresia. Deixe-me mostrar isso de uma forma mais clara. Vá, por favor, para Atos 20.
E aqui é o resumo do resumo. Há vários outros textos que falam sobre isso. Já mencionamos essa questão. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição. Paulo acabou de tratar da ressurreição. Está na ponta da língua dele. Ele está escrevendo a carta. Ele fala no dia do culto. No dia da reunião. No dia em que nós experimentamos o céu. A coleta é feita. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Vocês lembram das marcas da igreja que nós vimos lá em Atos 2? A igreja estava reunida no dia da ressurreição, não à toa, não era uma convenção, é porque a partir da nova aliança, aquele era o dia agora para se cultuar a Deus. Paulo pregava e eles estavam ali para celebrar a ceia do Senhor. Não é nenhuma coincidência que aqui nessa igreja, aos domingos, nos cultos, prega-se e celebra-se a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, meus irmãos, prega-se, celebram-se os sacramentos, e tantas outras coisas são realizadas, porque a Bíblia nos diz que essas coisas devem ser realizadas em culto. E não tenham dúvidas, se até hoje você ainda não entendeu, porque um gasofilácio é colocado no meio do local de adoração, não é mera convenção, não é porque isso facilita as coisas para o tesoureiro, é porque faz parte do nosso culto a Deus, trazermos as nossas coletas para os santos. Isso muda completamente a razão pela qual, o propósito de você colocar o envelopinho nesse gasofilácio. Quando é a coleta? No primeiro dia da semana. Vejam, por favor, mais um texto, para reforçar a ideia, na própria linguagem de Paulo, lembrando disso. E eu quero salientar isso aqui também, meus irmãos, porque da mesma forma que nós temos um debate no meio reformado, se dízimo permanece ou não, nós temos um debate, pasmem, se pode ou não ter ofertório no culto. Então você pensa assim, mas pastor, os debates são importantes e tal. Ah, meus irmãos, são importantes sim. Mas não é simplesmente para eu defender a minha posição e você a sua. E assim nós caminhamos bem. É para nós olharmos para as Escrituras e vermos se Deus ali manda ou não. Que o nosso dinheirinho suado, colocado no gasofilácio, seja parte ou não desse tal de culto. Vá para Filipenses, por favor, 4. Mais uma vez, aqui o resumo do resumo. Mas percebam como Paulo usa essa linguagem agora, na minha opinião, fechando completamente a ideia. Filipenses 4, a partir do versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. No que eu procure não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha o versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ah, meus irmãos, Paulo não está sendo poético apenas aqui.
Paulo não está apenas voltando para a antiga aliança e fazendo algum tipo de teologia bíblica. Paulo está usando linguagem de culto para dizer que o que ele recebeu foi donativo, foi monetário, foi dinheiro para saciar a necessidade dele. Aquilo era culto a Deus. É a Bíblia. Não é a minha posição, a sua posição. Quando é a coleta? No dia do culto. Porque eu não vou à igreja apenas me reunir com os meus irmãos, eu não vou à igreja apenas para cumprir um ritual qualquer, eu vou à igreja porque ali eu vou me encontrar com o Altíssimo, com o eterno Deus, e eu vou lidar com questões da eternidade, e isso envolve o meu dinheiro. Quando é a coleta? No dia que a igreja tem o privilégio de se encontrar com o seu Deus de maneira maravilhosa. Vamos para a próxima pergunta. Quem dá para essa coleta? O que é a coleta? Como é a coleta? Quando é a coleta? Quem então dá para a coleta? Volte para 1 Coríntios 16. E talvez você queira escapar, mas aí não tem como. Quem dá para essa coleta? Paulo diz ainda no versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. A gente vai voltar para esse ponha de parte já já. Cada um de vós. Quer escapar? Não tem como. Cada um de vós. E só para entender que é cada um de vós aqui, crianças, me respondam, vocês têm dinheiro? Difícil, né? Vocês têm muito tempo, mas não tem trabalho ainda, né? Vocês perdem tempo demais sem fazer seus estudos, suas tarefas, se preparando para um futuro emprego. Aí a resposta é, vocês têm dinheiro? Tenho, porque o dinheiro da minha família é meu dinheiro. Boa. Vocês são herdeiros. E já podem então fazer parte dessa herança agora. E não é só bonitinho, não é só uma coisa, ai que coisa linda, eu vou filmar e vou postar na internet, o meu filho indo levar ao gasofilácio uma oferta ao Senhor. Isso é didático, é instrutivo, cada um de vós, todos, sem exceção, do mais rico ao mais necessitado, cada um de vós, separe parte, a gente vai ver aqui já já. Paulo, ele não deixa nenhum buraco na doutrina e na prática. Cada um de vós, absolutamente todos. Quero dar uma dica para vocês. Vocês crianças, claro que vocês têm que falar com seus pais e tal, infelizmente vocês não trabalham ainda, não tem carteira assinada. Mas dar 10 centavos, 5 centavos, né? 1 centavo não fabrica mais. Dar 5 centavos, botar 5 centavos no gasofilácio, é mais do que zero. Isso é matemática simples. Dar 10 centavos é mais do que zero. Matemática simples. Dar 25 centavos é mais do que zero. Vocês entenderam a mensagem. Só que o nosso pensamento é, quem é que vai dar 5 centavos? Quem é que vai dar 10 centavos? Quem é que vai dar 25 centavos? Quando eu tiver 100 reais, uma nota de 200 reais, quando chegar uma nota de 200 reais na minha mão, eu dou. Porque ela é tão rara que nunca vai chegar, eu nunca vou precisar dar. Vocês leram a oferta da viúva pobre? Aquilo é uma vergonha para nós. Quem é que oferta só aquilo? Jesus Cristo fala, ela deu tudo, o que ela tinha.
E aqui nós somos testados porque nós não temos a menor ideia do quanto Deus pode fazer com míseros 5 centavos que nós colocarmos no gasofilácio. Porque a nossa matemática, o nosso entendimento de finanças é do mundo e não das Escrituras. Crianças, participem do culto a Deus, trazendo também as suas ofertas. Não deixem seus pais tirarem esse privilégio de vocês. Quem dá para a coleta? Cada um de vós. De quanto é a coleta? Então, pastor, o senhor já deu uma dica maravilhosa, 5 centavos é suficiente. Ah, meu irmão, se você pode dar mais de 5 centavos, e você está dando só 5 centavos, tem alguma coisa errada com o seu coração. Eu não tenho dúvidas disso. Se você pode contribuir com a coleta dos santos, com o máximo que você pode contribuir, e você não tem feito isso, tem alguma coisa errada na sua mordomia cristã. Volte para 1 Coríntios 16. Calma que a gente já está terminando. 1 Coríntios 16. Quando é? No primeiro dia da semana, versículo 2. Quem é que dá? Cada um de vós ponha de parte. De quanto é a tal coleta? Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. Já já a gente chega no final do versículo 2, que tem a ver com a última pergunta e com os últimos 2 versículos. Cada um de vós ponha de parte em casa. Tradução muito infeliz. Essa expressão em casa não existe no original. Pode procurar lá nos manuscritos. Eu ainda não cheguei à conclusão do porquê as nossas traduções em português, pelo menos as que eu vi, elas mantêm esse em casa. Eu não sei se você tem alguma tradução aqui que não tem isso. Depois me mostra se você tiver, porque ela está mais fiel ao texto original. Porque isso tira de nós essa ideia. Ah, não, é até no primeiro dia da semana, tudo bem e tal, mas eu faço isso em casa. Não é em casa, não. Esse ajuntamento não é só das pessoas no culto solene, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. É o ajuntamento do dinheiro. Não é no gasofilácio apenas. O gasofilácio é um meio de coletar, mas do gasofilácio vai para algum lugar que a liderança da igreja tem acesso e que ela administra. De quanto é a tal coleta que precisa chegar até o gasofilácio? Paulo deixa claro: conforme a sua prosperidade. Aqui os nossos corações são confrontadíssimos. Pastor, eu já dou o dízimo. Eu não tenho a menor ideia de como são as finanças dessa igreja. A menor ideia. Mas eu tenho uma certa ideia de como a porcentagem nas igrejas, de uma forma geral, são. E de uma maneira geral, as porcentagens nas igrejas não chegam nem a 10%. Ou seja, nem o dízimo é respeitado, muito menos as ofertas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não quero nem tratar do mínimo. De acordo com a prosperidade de vocês, o que é que vocês coletam no dia do Senhor, que é para além, que é para superabundar. Como é que vai isso, honestamente e sinceramente, no seu orçamento? Vamos para outro texto, 2 Coríntios 8.
2 Coríntios 8. Esse texto é sensacional também. Como eu falei para vocês, aqueles 4 versículozinhos de 1 Coríntios 16, eles são expandidos aqui. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Percebam que isso aqui nos ajuda a entender o cada um de vós. Não é só para os ricos, não é só para os abastados, não é só para os que controlam bem as finanças, ou que fizeram curso de orçamento. 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1. Também vós, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles eram pobres, e eles pediram, nos deixa ajudar da nossa pobreza. A chave está aqui quando Paulo fala que eles se entregaram primeiro ao Senhor. Meus irmãos, vocês podem dar muito dinheiro para a igreja e irem para o inferno. Vocês podem ser generosíssimos, como os bilionários desse mundo que estão indo para o inferno. Jorge Soros, se não se arrepender de seus pecados, está no inferno. E ele é muito generoso para atingir as motivações e os fins que ele acha que deve atingir o dinheiro dele para o bem da humanidade. A mensagem aqui dessa noite, meus irmãos, não é simplesmente se você dá com alegria ou com generosidade, é se você já se entregou ao Senhor Jesus Cristo. O restante é bônus. E se você já se entregou ao Senhor Jesus Cristo totalmente, por que é que o seu coração ainda é tão pão duro? Por que você não parece ser esse ofertante nato? Porque é que essa igreja, assim como várias outras, meus irmãos, não é algo específico daqui, por favor. Mas por que é que essa igreja parece, então, não receber tudo aquilo que ela poderia receber, enquanto coleta para os santos, ou essa oferta que vai além do que Deus claramente já demanda de nós? De quanto é a oferta? É de acordo com a sua prosperidade, sabendo você administrar cada vez melhor as suas finanças. Eu vou dar um exemplo aqui, cuja confrontação vai mais direta a mim, ao pastor Diogo, ao pastor José Maria, e não sei se há outro ministro da palavra hoje aqui. Eu li a biografia de um pastor, e nessa biografia ele disse que chegou num determinado momento do seu ministério, que ele devolvia, das suas côngruas, ele devolvia para a igreja 75%. Pastor Zé Maria, pastor Diogo, fica a dica. Das côngruas que ele recebia, e o trabalhador é digno do seu salário, ele podia receber aquilo, não tinha problema algum, ele devolvia 75% para a igreja. É mentira, ele estava inventando, não sei, meus irmãos, estava lá no testemunho do livro dele, e eu fiquei pensando, eu não sei, eu sou extremamente desorganizado em relação às minhas finanças, porque eu não consigo nem sonhar
em poder devolver para a igreja 75% das minhas congruas. Estou colocando aqui, estou expondo os ministros da palavra para expor a igreja. Qual é a parte do nosso orçamento, de maneira dedicada, voluntária, compreendendo o tamanho da graça de Deus em nossas vidas? Qual é o tamanho do nosso orçamento que volta para a igreja, nesse contexto mais específico, em relação à oferta para os santos? Só para resumir, eu sei que a gente gosta de respostas mais diretas, de quanto é essa coleta, qual é o montante. Eu digo para você, é o máximo que você puder dar. É o máximo que você conseguir sacrificar aqui, para dar para a igreja. E aí eu termino, meus irmãos, na nossa última pergunta, querendo deixá-los mais tranquilos. Para que é a coleta? O que é essa coleta? Como ela é? Quando ela é feita? Quem dá para essa coleta? De quanto é a coleta? Para que é a coleta? Talvez você fale assim, mas que pergunta óbvia. Para que é a coleta? Para ajudar. Mas tem um para que antes. Sabe qual é? É para a igreja ser rica. Não é para o cofre do pastor estar cheio. Não é para o tesoureiro poder tirar um pouquinho e ninguém perceber. É para que a igreja, a casa do tesouro, seja riquíssima, próspera, milionária, bilionária. Não só para terminar uma reforma, mas para plantar outras igrejas e para ajudar os necessitados, não só no Brasil, mas no mundo. É para isso que serve 5 centavos que os nossos filhinhos colocam no gasofilácio, dia do Senhor, em todo dia do Senhor. Para que é a coleta? Vamos terminar lá em 1 Coríntios 16. Paulo começa tratando disso no final do versículo 2, quando ele fala, para que se não façam coletas quando eu for. E aí os versículos 3 e 4 dizem, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Olha a postura do pastor Paulo, ele está lidando com coisas complexas. Lidar com o dinheiro dos outros não é algo simples, é super delicado, e Paulo fala, se convier. Paulo não está dizendo, quem manda aqui sou eu, vocês devem a vida de vocês a mim, quem vocês pensam que são, seus coríntios? Paulo está dando a instrução, e ele se coloca no lugar dele e fala, se convier, que eu vá também, eu vou. Mas não importa, porque na verdade, aqui no final do versículo 2, ele diz, para que não se façam coletas quando eu for. Aí talvez você pense assim, ele está só ensinando para as pessoas serem constantes, organizadas, a cada semana fazer isso, pode ser, mas aqui ele já está começando essa argumentação. Para que as coletas são feitas? Para a riqueza da igreja e não para a corrupção. E ele não vai colocar isso em xeque. As coletas deviam ser feitas não só quando ele estivesse lá, para que ninguém colocasse nenhuma sombra de dúvidas. Aí Paulo, pedindo dinheiro agora, mais uma vez, querendo nos explorar. Não. Vocês façam isso, quando eu chegar, a coleta já está pronta. Para eu levar, não. Aqueles que vocês aprovarem, eu vou enviar carta, eu vou dizer, pode confiar em Timóteo, pode confiar em Tito, pode confiar em Epafrodito, eles têm a minha aprovação, o dinheiro está com eles.
eles são confiáveis. Eu não mexo em dinheiro para que ninguém pense que eu estou fazendo isso para me enriquecer. Que diferença de uma igreja, ou até mesmo uma falsa igreja, cujos propósitos, cujos paraquês são completamente distintos daqueles da palavra de Deus. Para que se vá juntando, para que haja prestação de contas. E não à toa, meus irmãos, não apenas o conselho de uma igreja e a sua junta diaconal, mas também, se possível for, uma comissão de avaliação de contas, para que tudo fique o mais claro possível. E uma igreja bilionária seja uma igreja apenas para servir a Deus e ao seu reino, e jamais uma igreja de corrupção, de roubo, ou qualquer outra coisa que fira os princípios do 8º mandamento. A conclusão é simples, meus irmãos, e ela está no jogo de palavras de Paulo. Paulo começa falando nos 2 primeiros versículos de 1 Coríntios 16 sobre a coleta para os santos. E eu mostrei para vocês que essa palavra foi usada de propósito, talvez de forma provocativa. Mas no versículo 3 ele volta à palavra mais usada na nova aliança a respeito disso, quando ele fala: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. A gente pode traduzir da seguinte maneira: para levarem as vossas graças a Jerusalém. Não tem a frase gentileza gera gentileza? No Evangelho é graça gera graça. Isso inclui o seu dinheiro. O que nós recebemos espiritualmente, somente a salvação das nossas almas, só isso. Quanto custa a sua alma? Quanto custou a sua alma ser tirada do inferno? Você tem dinheiro para pagar por isso? O Jorge Soros tem dinheiro para pagar pela alma dele? Se assim Deus aprouver ser tirada do inferno? Você sabe o quanto custou. Vá, por favor, novamente para 2 Coríntios, capítulo 9. E eu finalizo com essas palavras do próprio Paulo. Ele mostra, meus irmãos, que o que ele está escrevendo ali no final da carta de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, não é simplesmente uma doutrina a respeito da liberalidade financeira de uma igreja. Sim, nós precisamos de orientação nisso. Nós precisamos ser guiados nisso e fazer de acordo com a palavra de Deus. Mas aquilo é evangelho. Aquilo é salvação, é graça pura. E nós seremos os melhores investidores, teremos os melhores orçamentos financeiros, quando nós entendermos isso à luz do Evangelho e da graça de Deus. Vejam aí, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Vejam quantas vezes a palavra graça vai aparecer aqui. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, ele cita o Salmo: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo,
e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Nós viemos aqui hoje para dar graças a Deus. Isso com as nossas orações, com os cânticos, com todos os elementos, incluindo o nosso suado dinheirinho. Mais uma vez eu insisto, meus irmãos, essa igreja não está preocupada em primeiro lugar com o seu suado dinheirinho. Essa igreja está preocupada se você já entregou o seu coração para Jesus Cristo. É dessa graça que você precisa. E Ele pagou um preço altíssimo para tirar a alma de pecadores do inferno. Creia nele e passe sim a agradecê-lo com superabundante graça que provém, inclusive, dos seus bens. Que Deus nos ajude, vamos orar. Santíssimo Senhor, muito obrigado pela mensagem de Paulo, que fala aos nossos corações até hoje, Senhor. Nós pedimos perdão a Deus pela nossa negligência em relação às finanças. Nós pedimos perdão a Deus pela nossa ignorância em relação a tudo aquilo que precisamos fazer em culto a Ti, em gratidão ao Senhor. E como ouvimos hoje mais uma vez, em resposta à graça que não tem preço, que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito superabunde em nós, e que da nossa pobreza nós possamos rogar ao Senhor, que possamos participar cada vez mais da coleta para os santos, da contribuição para o reino de Deus, e que logo, logo, nós possamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo vindo nos resgatar, para que possamos então experimentar de uma vez por todas o resultado dessa graça maravilhosa. Nada mais, nada menos do que a eternidade com Ele. Salva, ó Deus, continua salvando pecadores por meio da obra desta igreja. Em nome de Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, nós oramos. Amém.